Então, excelente. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje uma coisa que é muito interessante. Na realidade, nós vamos perguntar mais no final, né? Depois de um longo preparo, porque eu sei que a Débora, ela passou dias a fio preparando essa aula especial. Gente, fica até o final, porque cada minuto pode ser significativo para você que está aqui assistindo essa noite. Tá? Pessoal do YouTube também, sejam muito bem-vindos aí, né? E isso já vai ficar rodando automaticamente, vai ficar no YouTube, então vocês podem compartilhar, inscrevam-se no canal, dá o like para que ele fique mais relevante. Isso aí quem me ensinou foi a Débora, quanto mais like dá no canal, mais relevante, mais ele fica aparecendo, mais pessoas são impactadas. E as pessoas realmente precisam ser impactadas para elas poderem, então, terem todos os pontos necessários, né, para poder fazer as coisas com uma forma mais equilibrada. Débora já está como co-anfitriã, você já pode compartilhar a tela também, né? A Débora, ela é uma pessoa que ela é multifunções, né? Se fosse uma multifuncional, teria que ter mais alguns botões, porque ela realmente consegue se superar a cada momento. Ela é professora universitária, professora de educação física, fisioterapeuta, estudiosa de óleos essenciais de gerações já, gente. Isso aí já vem assim, ó, de um longo tempo. O pai dela já sabia de óleos essenciais. Ela tem uns óleos preciosos na casa dela lá, e vocês vão sentir, né, as suas emoções hoje aumentar numa vibração muito maior. E isso é legal, porque quando a gente melhora nossas vibrações, né, a gente consegue realmente ter uma vida com mais equilíbrio. Então, seja muito bem-vinda, Débora, é com você. Obrigada, Gilberto. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para hoje e dizer para vocês que vocês podem participar, vocês podem abrir, se tiver algum comentário para fazer, podem participar junto comigo, porque a ideia é que a gente faça um bate-papo, tá? Então, hoje eu vou compartilhar aqui a tela. A ideia é falar da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. E, como o Gilberto falou, então, eu sou fisioterapeuta, educadora física e sou professora, sou docente numa faculdade, em duas faculdades, numa de enfermagem e numa de psicologia. Então, eu vou conversar um pouquinho para a gente conseguir entender um pouco melhor como que os óleos essenciais podem nos ajudar nessa nossa saúde emocional. Primeiro, eu vou fazer uma diferenciação, né? Então, vamos entender o que são emoções e o que são sentimentos, porque às vezes isso nos parece muito próximos, né? Às vezes a gente pode até confundir um com o outro. Então, as emoções, elas representam uma reação automática que nós temos a algum estímulo externo. Então, por exemplo, eu posso ver uma situação ou estar participando de uma situação e isso me causar uma emoção. Essa emoção, ela pode ser uma emoção de medo, de tristeza, de raiva e de alegria. Então, as emoções básicas, que são aquelas que a gente já nasce com elas, são justamente as emoções de medo, tristeza, raiva e alegria. Nós temos emoções secundárias, que já são emoções que foram racionalizadas, ou seja, além elas são automáticas, mas elas já vêm de um certo raciocínio, de uma interação do meu cérebro todo em cima de uma situação. E aí a gente tem ali as emoções dos ciúmes, da inveja, da vergonha. Então, a vergonha, por exemplo, a gente não nasce com vergonha. A vergonha é uma emoção secundária porque já depende de valores que nós construímos. Os sentimentos, eles são um pouco diferentes. Os sentimentos, eles são internos, são voltados para dentro. Então, as emoções é como se fossem voltadas para fora. Eu sinto e eu acabo externando, né? Então, muitas das nossas emoções a gente expressa com o rosto, por exemplo, o medo, a tristeza, a alegria,
a raiva, né? O sentimento, ele já é orientado para dentro. É quando a gente experimenta uma emoção e disso surge um sentimento interno. Então, os sentimentos, eles são gerados a partir de emoções. Débora, mas o sentimento de tristeza, não posso ter um sentimento de tristeza? Posso. A emoção tristeza, ela é automática, é aquela reativa. Mas se essa emoção permanecer, eu já internalizei, então se tornou um sentimento de tristeza. Quais são os sentimentos também, então, que nós podemos estar expressando? Raiva, hostilidade, tristeza, mas aquela tristeza profunda, aquela tristeza permanente, insegurança, frustração, aversão, alegria, afeto, confiança, amor, compaixão, empatia, surpresa, esperança, paixão. Tudo isso, então, todos esses são exemplos de sentimentos, e eles foram gerados a partir de uma emoção. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque é interessante a gente conseguir fazer uma diferenciação do que eu estou sentindo e é uma reação emocional, porque isso, gente, todo mundo vai ter, e isso é bem-vindo. Então, nós temos as nossas emoções, elas têm uma utilidade, digamos assim, para a nossa saúde. Boa parte delas está relacionada com a nossa motivação, por exemplo. Então, tem pessoas que se motivam, né, pela adrenalina. Então, quando estão com um pouco de medo, ela acaba se motivando, isso é motivador para ela. Então, é uma emoção que acabou se tornando motivadora, mas não é um sentimento. O sentimento do medo, aquele sentimento que traz a insegurança, isso já é uma coisa que prende, que não motiva, que é uma coisa que segura a pessoa. Uma outra questão importante, gente, é que as emoções, elas servem para a gente fazer uma avaliação rápida do ambiente. Então, a gente reage ao ambiente. E isso reflete no nosso físico. Quando a gente expressa uma emoção, na verdade, está tendo um turbilhão de reações químicas dentro da gente através dos neurotransmissores. A gente está liberando vários neurotransmissores e até mesmo hormônios que vão alterar um pouco a nossa fisiologia. Tanto é que nós temos reações específicas. Por exemplo, vou usar de novo o medo. Quando a gente está com medo, o que acontece com o coração? A reação do medo, aquela imediata, a da surpresa. O coração acelera, a respiração, a gente fica meio ofegante, né? Isso porque dispara lá no nosso sistema nervoso, um sistema que a gente chama de sistema nervoso simpático. Libera adrenalina e a gente fica mais antenado. O medo, quando ele dispara adrenalina, ele faz com que a gente tenha mais atenção. Isso é para nos proteger. Então, algumas emoções, elas servem para a gente fazer essa avaliação rápida e ter uma reação rápida no ambiente. Outra questão é que as emoções, elas participam do controle das nossas relações sociais, né? Então, quando a gente está se relacionando com uma pessoa, conforme a emoção que eu sinto ali nesse relacionamento, isso vai direcionar para uma amizade ou não, né? Ou para alguma coisa negativa. E também indica algumas intenções, né? Quando eu tenho raiva de alguma coisa, eu demonstro também a minha intenção, eu consigo identificar a minha intenção sobre aquela situação. Então, as emoções, nem todas elas são negativas, mesmo sendo raiva, mesmo sendo medo, nem sempre ele é negativo. Às vezes, ele nos ajuda a nos proteger, nos ajuda a reagir de uma forma adequada. Então, emoções, gente, tá certo. O ruim é não termos emoções, né? Sermos apáticos. Então, emoções é muito bom sentir, mas é bom a gente também conseguir identificar quando essa emoção pode se transformar num sentimento negativo. Aí sim, aí a gente tem uma questão a ser trabalhada. Bom, como eu falei, as nossas emoções, elas podem mobilizar, elas podem despertar o nosso sistema nervoso autônomo, que é esse que eu falei,
principalmente o sistema simpático, e isso vai afetar também órgãos e alguns sistemas. Então, eu tenho que ter claro na minha mente que as emoções, elas também alteram o físico, elas alteram a parte física, metabólica do meu corpo, e isso vai responder através dos meus órgãos. Então, as emoções, elas vão influenciar a nossa saúde. Quando a gente experimenta repetidas vezes o mesmo tipo de emoção, e esse tipo de emoção está liberando lá no meu sistema neurotransmissores que me levam ao estresse, por exemplo, isso não vai ser bacana. E isso vai sobrecarregar um pouco o meu metabolismo e eu vou sentir os efeitos disso. Eu vou me sentir, no segundo momento, o cansaço, a fadiga, a dificuldade de prestar atenção, de concentração, além de afetar especificamente alguns órgãos, tá, gente? Porque interfere na circulação, na oxigenação, enfim. Então, deixa eu passar aqui. Falando agora um pouquinho sobre saúde. O que é saúde mental? Saúde mental, gente, para a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar, onde a pessoa consegue perceber as próprias habilidades e consegue lidar com o estresse normal da vida. Então, saúde mental seria um equilíbrio psicológico que nos traz a habilidade de reagir de forma equilibrada, né, aos desafios do dia a dia. E isso torna, então, a pessoa mais produtiva no trabalho, torna a pessoa mais produtiva de uma maneira geral, e isso ajuda a pessoa, inclusive, a contribuir com a comunidade. Então, dessa forma, gente, saúde mental, ela está mais relacionada com essa questão das emoções, das reações químicas dentro do meu corpo e da forma como isso está equilibrado ou não, da forma que eu reajo às situações. Saúde emocional, ela já é também um pouco diferente. Ela vai abranger o que a gente chama de estado de espírito da pessoa. Nesse sentido, a saúde emocional, ela é como nós lidamos com os nossos sentimentos. Porque, gente, sentir, por exemplo, tristeza, em algum momento nós vamos sentir. Em algum momento nós vamos passar por alguma situação que não gostaríamos, e isso vai nos gerar um sentimento de tristeza, uma emoção de tristeza no início, e depois isso pode ser transformado num sentimento de tristeza. E não tem problema sentir tristeza, desde que eu tenha a habilidade para lidar com ela e superar ela. Então, cada coisa tem o seu lugar dentro da gente, dentro da nossa vida. Desse modo, gente, é importante, então, que a gente compreenda que as emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas o importante é alcançar um equilíbrio. E esse equilíbrio, gente, muitas vezes passa pela nossa percepção de identificar as emoções que estamos sentindo, porque às vezes a gente está num turbilhão e a gente nem sabe explicar o que está acontecendo. Então, primeira coisa, um ponto aqui chave para a gente conseguir se ajudar, para a gente se cuidar, é a gente se observar, é a gente se conhecer. Calma aí, eu estou reagindo dessa forma por quê? Eu estou com raiva do quê? Eu estou frustrada com o quê? Quando a gente consegue identificar o que eu estou sentindo, eu consigo trabalhar em cima disso. E aí eu melhoro a minha habilidade emocional. Então, a gente fala muito, tem ouvido falar muito hoje em inteligência emocional, né? O que é a inteligência emocional? É a pessoa que consegue identificar as suas emoções e tem a habilidade de gerenciar elas. Bom, algumas, aqui, gente, eu estou mostrando uma relação que vem da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa, eles relacionam algumas situações com órgãos. Então, por exemplo, a raiva seria um sentimento que afetaria, né, ela afeta o fígado,
Embaixo do fígado ali a gente tem a vesícula biliar, então a raiva ela também vai acabar afetando a vesícula biliar. E a raiva, ela geralmente tensiona a pessoa. E isso, então, faz com que as articulações, os músculos, os tendões também estejam prejudicados em pessoas que têm esse sentimento de raiva arraigado, digamos assim. O sentimento do medo já é um sentimento que afeta os rins, principalmente. A tristeza, ela vai afetar a pele, mas ela afeta muito fortemente o intestino grosso e o pulmão. Aqui até tem uma situação interessante que, nos hospitais, por exemplo, quando o intestino funciona, né, da pessoa, a gente pergunta para ela assim, a gente não pergunta se o intestino funcionou ou não, a gente pergunta, já foi feliz hoje? E aí, se o intestino funcionou, a pessoa responde que sim, já foi feliz. Por que essa relação? Porque, de fato, gente, o intestino preso, quando a gente tem constipação, isso causa um sentimento ruim, a pessoa não se sente bem, ela vai ficar mais prostrada, ela vai ficar mais triste. Então, existe essa relação, tá? Preocupação, gente, preocupação, e eu diria também que o sentimento de agitação, que muitas vezes está presente na ansiedade, isso afeta o estômago, pode alterar ali a produção gástrica, né, de ácido gástrico, e isso pode causar também mal-estar na pessoa. Bom, o que eu quero também mostrar aqui para vocês? Algumas vezes nós já falamos disso, mas só para ficar mais claro como é que a aromaterapia vai, de fato, nos ajudar, eu trago aqui aonde fica o centro das emoções no nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele é bem complexo. Ele é formado pelo cérebro, mas tem outras estruturas também. Dentro do cérebro, a gente tem partes aqui que são relacionadas ao sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Porque é no sistema límbico que a gente vai ter estruturas, como, por exemplo, a amígdala. A amígdala é quem produz as emoções primárias. Então, toda emoção primária produzida vai ser aqui da amígdala. E é interessante que as emoções primárias, gente, elas têm uma outra relação no nosso corpo, que é o seguinte, no nosso corpo não, no nosso cotidiano, né? Ela está relacionada à memória. Sempre que a gente atribuir, né, a algum aprendizado ou alguma experiência, uma emoção, ela vai ter uma facilidade maior de ficar armazenada na memória de longo prazo. Então, quando é que a gente lembra mais dos fatos? Quando eles foram significativos, quando eles nos causaram uma emoção. Bom, do sistema límbico, gente, então, ele controla o nosso comportamento emocional, porque ele, embora ele seja essa parte que está em laranja, ele tem uma relação com o lobo frontal, que é o nosso lobo do comportamento racional, da nossa personalidade. O sistema límbico, então, ele controla o comportamento emocional, ele está relacionado à natureza afetiva das percepções sensoriais. O que quer dizer isso? É como que eu percebo o mundo, como que eu percebo as coisas que estão acontecendo e o valor que eu atribuo a isso. Isso é muito interessante, gente, porque o nosso comportamento e as nossas emoções dependem também da interpretação que eu dou a elas. Por exemplo, tem situações que para algumas pessoas vai ser terrível e para outras pessoas vai ser assim, vai ser tranquilo, né? Pode até ser difícil, mas tá de boa, digamos assim. E para outras, não, aquilo ali é um pesadelo, né? Então, isso tudo, gente, depende de valores, de experiências, de várias situações que a gente vai armazenando, né? E que vão nos ajudando, então, a reagir, tá? E o nosso sistema límbico, gente, olhem aqui que eu quero chamar a atenção. Ele está diretamente relacionado com o bulbo olfatório. O bulbo olfatório, gente, na verdade, ele fica dentro da cavidade nasal e se conecta diretamente, ele participa do sistema límbico.
que eu quero dizer com isso? Por que eu estou mostrando isso? Para a gente entender, gente, que uma das melhores vias para a gente estar favorecendo aqui emoções positivas é a via olfatória. Por isso que a aromaterapia contribui tanto para esse tipo de situação, né? A conexão, então, gente, entre o bulbo olfatório com o sistema límbico faz com que cada odor, com que cada aroma seja um componente importante para as nossas emoções, para as nossas experiências e para a nossa memória olfativa. Muitas vezes a gente relaciona, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Pensem no aroma da bergamota, só pensem. Isso é memória olfativa. Pensem no aroma da bergamota. O que a gente chama aqui de bergamota, que é tangerina, né? O que remete? Quando a gente pensa no cheirinho da bergamota, o que remete? Remete a sol, geralmente, né? A uma coisa boa, a uma sensação de conforto, não é isso? Por quê, gente? Porque o nosso cérebro faz essas relações químicas, tá? E os aromas, então, eles vão ajudar, eles influenciam o equilíbrio fisiológico e psicológico, tá? E vão nos ajudar através de dois mecanismos. Um é farmacológico. O que eu quero dizer com farmacológico? É químico, porque os óleos aromáticos, eles têm uns componentes químicos que vão fazer reações químicas dentro do meu sistema nervoso. E também tem um mecanismo olfativo, tá? Que é justamente dessa memória olfativa que vai já nos remeter a determinadas emoções, certo? Bom, então agora vamos deixar de... Veio já a parte da instrução inicial, vamos para o que nos interessa, né, que é a parte mais prática. Então, de que forma que eu posso dar suporte para a minha saúde emocional e mental? Eu posso dar suporte através da aromaterapia e através de estratégias cognitivas. Eu vou dar um enfoque maior para a aromaterapia, mas também vou falar de algumas estratégias cognitivas, porque, gente, no nosso corpo tudo é um conjunto. Então, não adianta só inalar o óleo, né? A gente também tem que favorecer por outras técnicas. Bom, a aromaterapia, para quem é novo aqui e não conhece, é uma técnica que utiliza de óleos essenciais. Os óleos essenciais são compostos aromáticos, com uma química extremamente complexa, e eles são extraídos de plantas. Esses óleos essenciais, eles vão ser muito versáteis, porque eles vão conseguir atuar tanto no nosso sistema emocional, quanto também no nosso sistema fisiológico. Então, cada óleo essencial vai contribuir para a nossa saúde de diferentes formas. E aí, a gente tem mais de 100 óleos essenciais para estar escolhendo aí, né, os que estão mais de acordo com as nossas necessidades. Mas eu vou mostrar alguns relacionados a alguns sentimentos, algumas emoções aí que a gente prefere trabalhar. É também fato, gente, e o Gilberto muito bem colocou aquela imagem no início, que nós estamos num período de transição, de novo, né? A pandemia já teve altos e baixos, e agora a gente está nessa transição do presencial, né? Voltando ao presencial, e essa transição, ela pode trazer inúmeros sentimentos, né? A pandemia já nos trouxe inúmeros sentimentos, principalmente voltados à frustração, à insatisfação, a medo, insegurança. Eu vou trabalhar em grupos, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas em grupos. Aqui, então, pensando em raiva, o que a raiva gera na gente? O que ela pode levar? Ao sentimento de frustração, de insatisfação, de tensão, de irritabilidade. Então, isso tudo está relacionado. Geralmente, quando a pessoa tem um, ela vai apresentar os outros também, tá?
em maior ou menor grau, mas geralmente está tudo interligado. Gente, a raiva, a frustração, às vezes não é um sentimento. A gente está acostumado a pensar na raiva só como a emoção, que é aquela coisa da raiva, da explosão, né? Nem sempre ela está manifestada como sentimento dessa forma, tá? A pessoa pode ser uma pessoa aparentemente calma, controlada, mas ela tem uma raiva interna, porque ela está insatisfeita com alguma coisa. Tem pontos ali que ela não controla, e, gente, a raiva e a frustração está muito relacionado ao sentimento de controle. Então, quando nós somos muito controladores, quando a gente tem uma personalidade mais possessiva, em geral, a gente tem uma tendência também a desenvolver mais o sentimento de raiva e frustração, tá? Porque é a nossa forma de ver as coisas. Como estratégia cognitiva, a gente tem a questão de identificar o ponto e perguntar para esse ponto, tá, tu realmente tem tanta importância assim? E esse é um ponto de estratégia cognitiva. Agora, o que a gente tem das estratégias aromáticas? Gente, uma infinidade, porque todo óleo essencial, ele vai ter uma ação no nosso sistema emocional. Mas a tarefa difícil de hoje era escolher, né, dentre tantas possibilidades, aquilo que eu poderia estar contribuindo aqui com vocês em relação a cada grupo de sentimentos. Então, eu trouxe aqui o thyme, que é o tomilho. O tomilho, ele é um óleo que ele trabalha o ressentimento. Então, quando a raiva vem de um ressentimento, de um sentimento de ressentimento, o thyme é um bom óleo para ser usado. Ele é o óleo da coragem. E ele é um óleo muito interessante, gente, porque ele também está relacionado com memória, com a concentração e com a demência. Então, ele ajuda a prevenir a demência, porque ele estimula o sistema nervoso. Calma aí, Débora, mas se eu tenho raiva, eu não quero estimular. Quero sim, porque nem sempre a raiva é estimuladora. Pelo contrário, se eu tenho um sentimento de frustração vinculado à raiva, isso me prende, que é o ressentimento, né? Isso não é motivador. Então, é interessante usar óleos que ativem também o sistema nervoso, mas de uma forma positiva. Ele tem vários outros benefícios, tá, gente, para a nossa saúde física. Mas em relação à parte emocional, ele tem essa característica de trazer um equilíbrio emocional, de favorecer, então, a nossa memória e concentração, de trazer coragem, né, e de ajudar a curar ressentimentos. O cardamomo, ele já é um óleo, esse segundo aqui. O cardamomo é um óleo da família do gengibre. E ele vai atingir, ele vai interferir no nosso sistema circulatório, porque esses óleos, eles são óleos quentes, né? E o cardamomo, assim como o tomilho, eles são ervas que são utilizadas, inclusive, na culinária. E o óleo essencial, tanto um quanto o outro, quanto o thyme, quanto o cardamomo, eles são muito bem-vindos na culinária, inclusive. O cardamomo, gente, ele vai trabalhar a irritação. Ele ajuda a promover um senso de abertura e de clareza mental, tanto quando ele é difundido através de um difusor. Então, eu estou aqui com o difusorzinho para me ajudar na live hoje, quanto também quando ele é inalado na concha da mão ou utilizado em regiões próximas à minha inalação. Então, eu posso passar atrás da orelha, posso passar na ponte do nariz. Isso vai me ajudar a inalar o óleo e ter o benefício. E aí eu reforço, gente, o poder que o nosso olfato tem sobre o nosso sistema emocional é muito grande. É maior do que qualquer outra via de administração, tá? Então, para a nossa parte emocional, é necessário até que o óleo seja inalado. Eu posso usar também um colar difusor, eu posso usar de outras estratégias para estar inalando, então, esse aroma, porque é isso que vai trabalhar essas questões emocionais,
tá? O cardamomo, ele também nos dá coragem para a gente enfrentar o medo, né? E isso nos permite nos expressar também melhor. Então, ele diminui a irritação, ele vai trabalhar essa questão do enfrentamento da raiva, né? Do porquê da raiva, e vai nos dar, então, uma maior clareza mental. O Forgive, gente, já é um óleo essencial, esse aqui de baixo, que, na verdade, ele é um mix, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o que a gente tem no Forgive. A gente tem espruce, bergamota, zimbro, mirra, arbovitae e tomilho. Então, esse aqui está dentro deste. O que o Forgive trabalha? Ele trabalha justamente a raiva, a culpa e o luto. O luto, gente, nem sempre o luto é por perda de alguém. Na pandemia agora, nós experimentamos muito o sentimento de luto, não só pela perda de pessoas, mas também pelas perdas em geral. Luto, gente, eu posso estar em luto por qualquer perda, tá? Então, o sentimento de perda que gera o luto. E esse sentimento de perda pode estar relacionado a trabalho, pode estar relacionado à liberdade, né? Quantos de nós se sentiu tolhidos na sua liberdade, né, durante a pandemia, e a gente ainda se sente assim. A gente ainda não age de forma natural com as pessoas, né? E a gente enfrenta um luto por isso. E para algumas pessoas esse luto ele é bem relevante. Então, o Forgive é o óleo que vai ajudar a eliminar o sentimento de culpa, a trabalhar essa questão das perdas. Ele neutraliza, gente, emoções negativas, tá? Então, ele ajuda a neutralizar as emoções negativas e isso acaba ajudando no trabalho com a raiva, tá? Outra questão, gente, é que o Forgive, ele também ajuda a satisfação, a trabalhar um pouco a satisfação, melhorar, né, a satisfação, tá? Bom, gente, como eu falei antes, as emoções estão relacionadas a alguns órgãos. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de sentimento com frequência, eu também aconselho a atenção ao fígado. E aí aqui a recomendação é que, associado ao trabalho das emoções, a gente também trabalhe o órgão específico relacionado àquela emoção. Então, aqui no caso, a minha recomendação é o Zendocrine. O Zendocrine também é um mix de óleos e ele faz um detox, né, do fígado. Na verdade, ele faz um detox do corpo todo, um detox metabólico, mas ele tem uma atuação bem legal, bem importante sobre o fígado. Então, para a gente estar apoiando o fígado que está sobrecarregado por esses sentimentos que eu mostrei agora, a gente pode estar utilizando juntamente o Zendocrine, tá? O próximo grupo de sentimentos, gente, é o medo. O medo é o top, né? E através do sentimento de medo, o que vem? Vem o sentimento de insegurança, de instabilidade, de solidão, a sensação de desamparo, o distanciamento social, inclusive. Tem pessoas que, pelo medo, não quer. Conheço pessoas que acabaram desenvolvendo até transtornos, porque, em função dessa insegurança, Cortou. Muda o teu som, Débora?